E aí pessoal, bem-vindos. Eu sou o gorrinho do Professor Pinguim. E eu aqui embaixo sou o Professor Pinguim. E bem-vindos a mais um dos nossos vídeos desse canal, onde a gente fala sobre matemática, sobre como matemática tem coisas interessantes, como matemática tem coisas úteis, como matemática tem coisas bonitas. Toda segunda-feira algum vídeo novo com algum conhecimento para você começar já bem a sua semana. A gente está no meio de uma série, uma viagem sobre os conjuntos numéricos. Já fizemos 3 vídeos falando sobre isso. Esse é o penúltimo vídeo dessa série, onde a gente vai falar sobre o conjunto dos números reais e o conjunto dos números complexos. De novo, não falando tudo sobre eles, porque daria para fazer uma série sobre cada conjunto possível, mas mostrando as principais propriedades e pontos turísticos que tem para visitar em cada um desses conjuntos. Bora lá, vamos começar? Só para mencionar rápido o que a gente já viu nos outros vídeos, o nosso roteiro de viagem, basicamente a gente vai visitar vários conjuntos numéricos, começando pelos menores e aumentando cada vez mais eles e explorando cada vez mais esses conjuntos, visitando os pontos de cada um deles, vendo o que cada um deles tem de interessante. No primeiro vídeo a gente falou sobre os números primos e os números naturais, depois a gente passou para falar dos números inteiros e dos racionais. No vídeo passado a gente falou dos números algébricos e dos computacionais, e hoje a nossa próxima parada vai ser falar sobre os números reais. O conjunto dos números reais ele tem uma definição formal muito complicada. Geralmente a gente estuda isso numa área da matemática chamada análise. Não vou entrar nos detalhes de análise, mas vou passar uma ideia geral de como é feita a construção dos números reais. Uma coisa importante do que a gente já viu até agora, qualquer conjunto numérico que a gente viu até agora, ele sempre tem um sistema muito claro de você ordenar esses conjuntos. Você tem como ordenar os elementos desse conjunto. Basicamente porque se você pegar 2 elementos distintos dentro desse conjunto, você consegue sempre dizer quem é o maior e quem é o menor. Se você tinha 2 números primos, você consegue dizer quem era maior. Se tinha 2 inteiros, 2 racionais, 2 algébricos, 2 computáveis. No pior dos casos, você podia sempre converter esses números para a forma decimal, e eventualmente eles iam ter uma casa decimal diferente e você via qual era o maior e podia dizer, bom, beleza, esse número é maior do que o outro. Se dentro desse conjunto os elementos estão sempre ordenados, então você pode alinhar eles numa fila. É como se a gente pegasse uma reta e fosse apresentar os elementos dos conjuntos por pontos. Por exemplo, no caso dos inteiros, a gente pode simplesmente pegar a reta e ir marcando. Esse é o 0, 1 é maior, ele está na frente, o menos 1 é menor, está atrás. 3, ele é maior que o 1, então ele tem que estar na frente do 1, mas o 2 está entre o 1 e o 3, então ele está no meio. E a gente ordena totalmente esse conjunto. Mesmo que você ponha todos os números inteiros em cima de uma reta, vão existir pontos dessa reta que não são números inteiros. Porque, por exemplo, a gente tem os racionais. Entre o 0 e o 1 existe um espaço, onde você tem vários pontos, como por exemplo o ponto meio. Mas, mesmo quando a gente põe todos os racionais, não são todos os números do mundo que estão representados aí. Porque, por exemplo, raiz de 2 não é um número racional. A gente provou isso. Ele não sendo racional, então existe um buraco nessa reta. Que quando a gente coloca os números algébricos, o número raiz de 2 aqui, ele está incluso. Mas mesmo assim, os algébricos eles não contêm todos os números do mundo. Porque π e o número de Euler, eles não são números algébricos. Então a gente pode criar uma nova categoria de números e colocar mais elementos nessa reta. E aí a gente põe os computáveis. E aqui a gente tem o número de Euler e o π. Por mais que você preencha essa reta com muitos pontos, você sempre vai ter espaços que não estão preenchidos. Porque mesmo os computáveis a gente viu no vídeo passado. Esse link maluco aqui do vídeo passado passando em cima de mim. A gente viu no vídeo passado que existem números que não são computáveis. Então essa reta tem alguns buracos. Existem alguns números que existem, eles existem no nosso mundo, mas não estão nessa fila. A ideia básica dos números reais é a gente preencher essa fila colocando todos os elementos que faltavam, preenchendo todos os buracos. É basicamente como se a gente fosse pegar essa reta e engordando ela até que ela tenha todos os elementos possíveis do mundo. Esse conjunto que contém todos os números, ele vai englobar todos os casos anteriores, os computáveis, os algébricos, os racionais, os inteiros, passa a ser um conjunto novo, que são os números reais. Os números reais eles têm uma propriedade interessante nova que a gente não tinha em nenhum dos outros casos anteriores. Continuidade. Poxa, olha só, apareceu o Luke aqui com cara de assustado. O que foi, Luke? O que aconteceu? É verdade, mas por que você acha que ela é tão importante assim? Sim, tudo bem. É por isso que esse cachorro é um gênio. Continuidade é realmente um conceito muito importante. Basicamente, toda a parte de cálculo que envolve derivadas, integrais, limites,
ela sempre está escorada bastante nesse conceito de continuidade. A continuidade em um conjunto é você garantir que se o elemento está no conjunto, em torno dele, todos os pontos em torno dele também estão no conjunto. Quando você fazia isso para o conjunto dos algébricos ou dos racionais, você sempre tinha buracos. A partir do momento que você tem continuidade existindo no conjunto, é possível você criar conceitos de derivada e de integral, que são conceitos muito úteis e muito importantes para a matemática a partir do século XVI, XVII. E muita coisa que a gente tem hoje foi criada baseado nesse conceito de continuidade. Alguns exemplos rápidos sobre isso que a gente já tratou nesse canal. A equação diferencial da curva do Corona, que deve estar aparecendo aqui em cima de mim, ela é baseada no conceito de você saber derivadas e taxas relacionadas. Sem continuidade, esse conceito não tem como existir. Você não teria como criar modelos. Um outro conceito, os cálculos de volumes, que são feitos através de integral, que a gente também já tratou nisso. Está aqui passando o link em cima de mim agora. Também, integrais são baseados no conceito de continuidade. Sem continuidade, você não tem como criar o conceito de integral. Então, os números reais eles são importantes. Na prática, a gente trabalha muito com os números computáveis, porque não faz muito sentido a gente fazer contas com números que a gente não consiga nem sequer aproximar, mesmo que usando um software. Mas a ideia matemática dos números reais é importante para que você consiga criar a partir disso os conceitos que envolvem continuidade. A continuidade é a principal propriedade que torna os números reais tão importantes. Embora na prática a gente só acabe trabalhando com os computáveis, que são os que a gente consegue representar usando um computador ou um processo computacional. Obrigado pela sua participação, Luke. Tchau, tchau, a gente fica feliz de te ver. Vamos dar tchau pro Luke. E continuar seguindo a nossa viagem, falando agora sobre os números complexos. Não existe uma certeza histórica sobre qual é a origem exata dos números complexos. Um dos primeiros registros sobre a aparição dos números complexos como um conceito foi nos trabalhos de um matemático italiano chamado Cardano, que um dos trabalhos dele envolvia a resolução de equações de terceiro grau. Do mesmo jeito que existe a fórmula de Bhaskara para resolver equações de segundo grau, ele trabalhou em uma forma para você resolver equações de terceiro grau. E ele chegou numa equação vai existir um vídeo no canal sobre Cardano e as equações de terceiro grau. Está na minha lista de coisas para fazer. Mas existiam equações que você sabia que tinha soluções reais, você podia pegar um número e substituir, ver ele funcionando. Mas quando você jogava na fórmula do Cardano, em algum momento você fazia conta com raiz quadrada de um número negativo. Então, deveria existir algum jeito de você fazer raiz quadrada de número negativo e isso ainda assim chegar no resultado que era real. Então, havia uma grande desconfiança de que deveria existir algum outro tipo de número que a gente não conhecia, que estava lá na natureza, mas a gente só não percebeu. Levou um século até conseguirem formalizar o conceito de números complexos como a gente conhece e usa até hoje. O famoso número representado pela letra I. I é um número que não está na reta dos reais, mas ele é um número tal que, quando você leva ele ao quadrado, o resultado é menos 1. E esse conceito, apesar de ser muito estranho, porque você define o número como sendo um número que não está na reta dos reais, que era tudo que era conhecido até a época, e é um número que faz meio que uma operação proibida. É um número que quando você leva ao quadrado, o resultado é negativo. Essa é a definição e é assim que a gente vai usar esse número. Basicamente, qualquer cálculo que você for fazer usando esse número I, toda vez que ele aparecer ao quadrado, você troca ele por menos 1. Um exemplo rápido. Vamos calcular quanto vale 3 mais 4 vezes i ao quadrado. É um trinômio quadrado perfeito, então a gente tem que fazer usando aquela propriedade do trinômio. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A gente copiou 9. 2 vezes 3 vezes 4 dá 24. 24 vezes i é 24 vezes i. A gente trata o i como se fosse uma constante. Porque i, bem ou mal, é uma constante. É a constante tal que é o quadrado dá menos 1. 4i ao quadrado, 4 ao quadrado são 16, e i ao quadrado é menos 1. Então o resultado é menos 16. 9 menos 16 é uma conta que a gente pode fazer, o resultado é menos 7. E o resultado é menos 7 mais 24i. Por i ser o número que ao quadrado dá menos 1, a gente tem um pouco a ideia de escrever que i vale raiz de menos 1. E aí até parece que, puxa, então por que a gente não escreve raiz de menos 1? Por que a gente criou uma letra nova? Já tem muita letra na matemática, e letras na matemática são uma coisa ruim. Porque dizer que i é raiz de menos 1 dá problema em propriedades da raiz quadrada. Por causa de um fato importante. Se x e y são dois números reais e são positivos, a raiz quadrada de x vezes y tem que ser a mesma coisa que a raiz de x vezes a raiz de y. 1 é a raiz quadrada de 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então a gente pode trocar aqui dentro da raiz quadrada este 1 por menos 1 vezes menos 1. Como a raiz do produto é o produto das raízes, isso é raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Raiz de menos 1 a gente pode trocar por aquele i. I vezes i é i ao quadrado e o resultado é menos 1. Dizendo isso, a gente estaria dizendo basicamente que 1 é igual a menos 1. A gente não representa
i como sendo raiz de menos 1, porque as raízes quadradas têm propriedades bem definidas, que a partir do momento que você começa a misturar com números complexos, as propriedades começariam a dar errado. Então o que a gente faz é representar i como sendo uma coisa diferente, uma coisa à parte, para que a raiz quadrada que a gente conhece, está acostumado a trabalhar, preserve as propriedades dele. É por isso que esta notação i igual a raiz de menos 1 não é muito utilizada. No processo que eu fiz, este passo só pode ser feito se você tem só números positivos. E aqui a gente tem números negativos. Eu estou botando destaque com a cor mais colorida que eu consigo aqui, para dizer que você não pode separar produtos quando você tem raízes negativas. Tomando cuidado com as propriedades, você pode usar i como sendo raiz de menos 1. Mas tome cuidado com as propriedades, porque a partir do momento que você tem números negativos, as propriedades de raiz do produto, da divisão, todas elas dão errado, como exemplificado aqui. A definição formal de número complexo: os números complexos são um conjunto de todos os números x, até que você pode escrever ele como sendo a soma de dois elementos. Os dois elementos são números reais, um deles é um número real, que a gente chama de parte real, outro deles a gente chama de parte imaginária, é o que multiplica essa constante i, que é o número tal que ao quadrado vai dar menos 1. Os números reais estão contidos dentro dos complexos, porque se os números complexos contêm todas as combinações de números assim, ele contém todas as combinações dos elementos quando o b dá zero. E se o b dá zero, você tem todos os números reais. Em termos de geometria, se os números reais eles estão sobre uma reta, os números complexos ele é um plano. Um jeito geométrico de representar isso aqui fácil, digamos que a gente quer representar o número x igual a zero. O zero era a origem da reta, zero vai continuar sendo a origem dos espaços. Mudando a cor, digamos que a gente quer representar o número x igual a menos 3. Menos 3, por ser um número real, ele está na reta real, que é a reta horizontal na nossa definição, que é a reta horizontal na definição padrão. Vamos mudar a cor. Digamos que a gente quer representar o número 2i. 2 vezes i, a gente vai representar no eixo perpendicular todos os números que têm i, e a distância seria a mesma. 1i, 2i, 3i. 2i seria 2 no eixo imaginário, no eixo vertical. Digamos que a gente quer representar agora um número que tem uma parte real e uma parte imaginária, como 1 mais 3i. A parte real dele é 1, a parte imaginária dele é 3, e o encontro dessas duas coordenadas é onde vai estar representado esse número. Todos os números reais a gente pode representar ele na reta, todos os números complexos a gente pode representar ele no plano. O padrão é desenhar o eixo real como sendo o x e o eixo imaginário como sendo o eixo y. Uma última curiosidade para a gente encerrar o vídeo de uma maneira feliz. Digamos que a gente tem aqui o nosso plano complexo e algum número representado. Esse ponto representado aqui a gente pode pegar as coordenadas dele usando geometria. A coordenada x, que é a real, vale 2, a coordenada y, que é a imaginária, vale menos 3. Então, o número 2, menos 3 vezes i. Qualquer número complexo, quando você multiplicar ele por i, é uma distributiva, então a gente vai fazer 2 vezes i dá 2i, menos 3i vezes i fica menos 3i ao quadrado, só que i ao quadrado vale menos 1, então a gente tem menos 3 vezes menos 1, que são 3 positivos. Só para manter a notação, eu vou deixar a parte real primeiro e colocar ele aqui no gráfico. 3 no eixo real, 2 no eixo imaginário. Se esse aqui embaixo representa x, esse aqui em cima representa x vezes i. Com a magia da edição e dos geradores de gráfico por software, dá pra gente melhorar essa imagem. Quando você ligar esses dois pontos com segmentos na origem, eles sempre vão ser perpendiculares. A interpretação disso é bem legal. Se você multiplicar por i de novo, você está pegando o mesmo número e fazendo o processo sobre ele duas vezes. Algebricamente, você vai ter x vezes i, ou x vezes i ao quadrado, ou menos x. Menos x vai ser o oposto dele. Multiplicar por menos 1 seria você pegar o número no plano e girar ele 180 graus para ter o oposto. Falando de outro jeito, multiplicar por i duas vezes é girar o elemento 180 graus para ter o oposto dele. Então, multiplicar por i seria fazer metade desse processo, já que você teria que fazer multiplicar por i de novo. Por isso que multiplicar por i, geometricamente, corresponde a girar 90 graus um número. É o que a gente tinha para falar de números complexos por hoje, porque eles vão voltar no futuro. E esse é o nosso mapa de viagem que a gente já fez até agora. A gente começou falando de primos, de naturais, de inteiros, de racionais, de algébricos, de computáveis, de reais, de complexos e... Peraí, ainda tem um conjunto que a gente não viu. Meu Deus, existe alguma coisa maior que os complexos? Caso não seja óbvio, eu tô fazendo um teaser sobre o tema do nosso próximo vídeo, que vai ser o último vídeo dessa série dos conjuntos, onde a gente vai falar de um conjunto que é ainda maior do que os complexos. É um tema que eu achei interessante quando eu vi sobre ele a primeira vez. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, fazer um comentário, dar alguma ideia, você pode fazer os comentários aí embaixo.
ou entrar em contato comigo aqui pelo meu e-mail do lado. Vocês podem entrar em contato comigo também para falar sobre o meu gorrinho. Tem o contato da pessoa que fez o gorrinho para mim. É a mesma pessoa que fez aquela chicorita de crochê que apareceu no vídeo de aplicação de interpolação polinomial. Fiquem bem, espero ver vocês no próximo vídeo e até lá!